que deve fazer parte da educação cristã na escola bíblica dominical. E hoje nós vamos estudar a segunda dimensão, a dimensão bíblico-espiritual, e também propor ações que devem fazer parte dessa dimensão na escola bíblica dominical. Nós lembramos aos irmãos ontem que a educação na escola bíblica dominical, ela não pode subtrair, ela não pode abrir mão de nenhuma dessas duas dimensões. Todos os problemas, dificuldades e deficiências, bem como toda a qualidade da escola bíblica dominical, elas surgem diretamente de uma dessas duas dimensões. O professor, portanto, ele deve investir continuamente no seu preparo, no aperfeiçoamento dentro dessas duas áreas que entendemos ser vital para a educação cristã na escola bíblica dominical. Então vamos estudar hoje essa segunda parte. Os irmãos que vieram ontem puderam entender a nossa metodologia. Para os que vieram hoje, vamos explicar mais uma vez. Nós vamos então, em primeiro lugar, estudar, ver aqui como é que deve funcionar essa dimensão na escola bíblica dominical. Após isso, nós vamos nos voltar para o Evangelho, para a narrativa do Evangelho, e buscar ver o exemplo de como Jesus, ele praticou, como ele exerceu essa dimensão no seu ministério de ensino. Ontem nós usamos o modelo da aula de Jesus Cristo, com base em Marcos capítulo 3, versículos 1 a 4, e Mateus capítulo de número 12, versículos 9 a 14. E ali nós exemplificamos a dimensão didático-pedagógica do ministério de Jesus. Hoje vamos então, mais uma vez, exemplificar isto em uma narrativa do ministério de ensino de Jesus. De início, mais uma vez, eu gostaria de ler o texto base, que é Mateus, capítulo de número 7, versículos 28 e 29. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nesse texto. Este texto, ele fala da forte impressão que o ensino de Jesus trouxe à multidão logo após a ministração do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículos 28 a 29. O ministério de ensino é o modelo ideal do que é ser educador cristão. Nós temos fundamentos, nós temos princípios e diretrizes na área didático e pedagógica, bíblica, doutrinária e espiritual, que devem existir no ministério de todo educador cristão. Vamos observar que o modo de ser, a prática de ensino de Jesus Cristo, causava uma forte impressão sobre seus ouvintes, de tal modo que a multidão fazia uma clara distinção entre a forma de ensino de Jesus Cristo, entre o conteúdo de ensino de Jesus Cristo, com a forma e o conteúdo de ensino dos escribas, fariseus e demais líderes religiosos da época. Jesus certamente é uma base segura, certamente ele é um modelo atual para o modelo que nós devemos ter na escola dominical de educação cristã. Aqui, portanto, pensando na segunda dimensão, que é a bíblico, ou bíblica e espiritual, nós gostaríamos de afirmar a questão da autoridade. A educação cristã, ela possui uma natureza que vai muito além da habilidade didática e dos princípios pedagógicos. A habilidade didática, a teoria pedagógica, os princípios pedagógicos, eles não conseguem envolver toda a natureza da educação cristã
Porque fundamentalmente a natureza da educação cristã lida com questões espirituais. Uma educação cristã relevante, ela é uma educação cristã com autoridade espiritual. Aqui então nós colocamos o seguinte, tomando ainda como exemplo o mesmo modelo que nós usamos para a dimensão didático-pedagógica, que a sala de aula da escola dominical ela deve ter autoridade. E essa autoridade, ela tem como fonte, em primeiro lugar, a verdade da palavra de Deus, e em segundo lugar, o cultivo de uma vida de oração. Observe só, de onde provém a autoridade espiritual de uma educação cristã, ou da educação cristã, especificamente no âmbito da escola bíblica dominical. Vem em primeiro lugar da verdade da palavra de Deus, vem em segundo lugar do cultivo de uma vida de oração. Observe que nós estamos lidando agora com questões que fogem a qualquer teoria pedagógica, de didática ou de ensino, porque naturalmente a educação cristã ela traz essa característica fundamental. Meus amados irmãos, diz aí na sua apostila, acompanhe comigo, lá no tópico de número 4, procure aí na sua apostila, o ponto de número 4 da sua apostila, por gentileza, onde fala sobre a dimensão bíblico-espiritual. Na segunda parte do primeiro parágrafo, os irmãos encontraram, amém? Diz assim: é preciso ressaltar que os aspectos fundamentais da EBD são o quê? Espirituais, decorrentes da dimensão bíblico-espiritual inerente ao estudo bíblico. Meus irmãos, a necessidade de cultivar o estudo continuado de Bíblia e doutrina, a necessidade de cultivar continuamente uma vida de oração, vem por pelo menos duas razões. Aqui eu quero destacar e enfatizar um princípio defendido por John Piper. Repita comigo esse princípio. Não para você de fato aprender, mas para você acompanhar melhor esse princípio. Repita comigo. Somos chamados para fazer, para alcançar o que somente Deus pode fazer. Esse princípio, ele mostra a natureza do ministério de ensino da palavra de Deus. No ministério de ensino da palavra de Deus, nós somos chamados para fazer, para realizar, para promover, para alcançar coisas que somente Deus de fato pode fazer. Como assim? O teu ministério de ensino, ele é para santificar vidas, sim ou não? Sim ou não? Sim. A palavra que você ensina visa a restauração de vidas, sim ou não? Sim. Visa a alimentação espiritual, sim ou não? Sim. Visa a edificação? Sim. Agora eu pergunto para você, professor, pode santificar alguém? Você pode restaurar alguém? Você pode alimentar espiritualmente alguém? Você pode edificar alguém? Essa obra de quem? De Deus. Nós somos chamados para fazer no nosso ministério de ensino da palavra o que somente Deus pode fazer. Aqui exige intimidade, comunhão entre o educador e o dono da palavra, entre o educador e aquele que tem poder para realizar todas as coisas através da sua palavra. Comunhão e intimidade.
Intimidade com o quê? Com a palavra, a verdade da palavra. Intimidade com o dono da palavra através da oração. Em segundo lugar, todo o ministério de ensino está cativo ao poder da palavra. Não somente ao poder, mas à verdade da palavra. Todo o ministério de ensino, todo o conteúdo da educação cristã está associado à verdade e ao poder da palavra. Eu devo pregar a palavra, eu devo ensinar a palavra, mas conforme a verdade da palavra. Eu devo ensinar a verdade da palavra, mas na autoridade espiritual que exige ministrar essa palavra. Observe então, meus amados irmãos, que nós estamos diante de um tipo de educação cujo sucesso, excelência não depende apenas do educador, não depende apenas do elemento humano. É preciso a própria presença, a própria atividade do dono da palavra, o nosso Deus, o Espírito Santo. É necessária a presença e a atuação dele. Aqui, portanto, nós temos um resumo da natureza bíblico e espiritual da educação cristã, mais especificamente na escola bíblica dominical. Vejamos então o que nós devemos fazer dentro dessa dimensão, qual é o nosso papel, qual é o nosso dever. Veja comigo então aí na sua apostila, por gentileza. Segundo parágrafo do ponto 4, acompanhe comigo. Fundamentalmente, o preparo do professor da escola dominical na dimensão bíblico-espiritual ocorre em dois aspectos. Primeiro, vamos ver todos juntos, o que é que diz aí? Olha só, precisa, é imperativo, é urgente, é necessário cultivar uma vida de estudo bíblico e doutrinário continuado. Continue comigo a leitura desse ponto. O que é que diz? Uma pergunta. Qual é a pergunta? Como professor, olha só, se o Ministério de Educação Cristã visa alimentar, edificar, restaurar, renovar, santificar, através do conteúdo da verdade da palavra, quando eu, professor, me coloco diante da turma, da classe, dos alunos, mas sem ter este conhecimento, eu estou sendo empecilho ao que Deus quer fazer na vida dos meus alunos através da palavra. Por quê? Porque não tenho estudo bíblico e continuado, não tenho intimidade com Bíblia e com doutrina. A próxima pergunta, observe aí, diz o seguinte: qual o sentido de um professor que não domina o seu conteúdo? Qual o sentido de um professor diante de uma classe que não tem um domínio adequado, apropriado do conteúdo daquilo que ele vai ensinar? Não há sentido, irmãos. Não faz absolutamente nenhum sentido, não há significado da presença dele ali. Observe, o que é que diz mais? Vamos ler todos juntos? Quando professores e alunos passam juntos, olha só, analfabetismo bíblico, que tem ineficiência em relação ao manuseio da palavra. Nós vamos então aqui destacar pelo menos
3 características de um professor que não tem domínio do conteúdo bíblico. Em primeiro lugar, é um professor que não tem conhecimento e habilidade com o manuseio do próprio texto bíblico. Ele não sabe passear pelas Escrituras. Ele não sabe relacionar temas dentro das Escrituras. Ele não sabe relacionar assuntos, referências. Ele entra nas Escrituras e ele desconhece o conteúdo das Escrituras. Ele não é versado na classificação dos livros. Ele não domina em que área da Bíblia ele está. Ele não sabe que tipo de texto ele está lidando, se é com uma profecia, se é com uma epístola, se é com uma parábola, se é com um estilo de escrita de lei, se é com uma narrativa histórica, se é uma narrativa poética, se é um texto de sabedoria. Ele simplesmente fica perdido. Então observe, um professor como este é um professor sem conhecimento bíblico. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, você está dentro de um texto de qual característica? Profética, epistolar, narrativa histórica, poético. Que tipo de texto é esse de Apocalipse 2? Hein? Pode observar, veja lá. Leia a partir do versículo 1. Epístola é um texto epistolar. É um texto de uma pessoa para outra, mas está dentro de um livro das revelações, de um livro profético. Observe, eu tenho que lidar com o texto. O professor tem que se encontrar dentro do texto bíblico. Ele tem que saber que tipo de terreno ele está pisando naquele momento. A primeira característica de um professor que tem insuficiência no manuseio do conteúdo bíblico é que ele se perde dentro da Bíblia. Ele não conhece o ambiente que ele está. Uma segunda característica é que ele não tem conhecimento básico das principais doutrinas da fé cristã. A mente dele é uma confusão doutrinária. Ele não sabe lidar com afirmações doutrinárias. Ele lê um texto com uma afirmação doutrinária mais enfática, ele não sabe o que fazer. Ele não conhece a doutrina da sua própria denominação. Ele não sabe definir doutrina. Uma terceira característica, além de não conhecer e se ambientar com a Bíblia, não ter domínio das doutrinas básicas da fé cristã, o professor também não tem uma interpretação correta das Escrituras. Ele não sabe interpretar a Bíblia. Ele atribui sentido e significado ao texto que não existe no texto. Um professor, meus amados irmãos, que não tem conhecimento bíblico, não domina bem as doutrinas básicas da fé cristã e não tem uma interpretação correta das Escrituras, o que ele tem a oferecer para os seus alunos? Qual é o sentido dele diante de uma sala de escola bíblica dominical?
Mas você pode indagar: como é que eu posso vencer isso? Veja comigo, próximo parágrafo. Por conseguinte, o que é que diz? A necessidade de domínio do conteúdo do ensino é uma exigência de quê? Primeiro, tanto das leis do ensino quanto bíblica. Vamos continuar a leitura? Sem domínio do conteúdo não há legitimação do ensino. É ruim você ouvir uma pessoa em dúvida. É ruim você ouvir uma pessoa de pensamento bagunçado, desordenado. Ele não sabe articular as ideias. É ruim você ouvir uma pessoa que você sabe que ela está errando na interpretação do texto bíblico. Como vencer isso? Nós temos que considerar pelo menos 3 coisas. Estão aí, acompanhem comigo. Letra A, vamos ler todos juntos, me ajude na leitura. Vamos lá? A palavra de Deus. Muito bem. Considere esta verdade. Qual é a fonte de autoridade do professor da escola dominical? Não é o selo denominacional, não é o cargo, não é a quantidade de tempo que está no cargo de professor. A autoridade, ela vem diretamente da verdade da palavra de Deus. Observe, colocamos aí que a matéria-prima do professor da escola bíblica dominical é a palavra de Deus. Da palavra de Deus vem o conteúdo do que você vai falar. E da palavra de Deus vem a autoridade do conteúdo que você vai falar. Significa dizer que quando eu me afasto do estudo continuado de Bíblia e doutrina, eu estou me afastando da fonte da autoridade da educação cristã. Tem muitos professores hoje que não têm autoridade para ensinar, porque não estudaram, não estudam. Tem muitos professores sem autoridade porque não dominam Bíblia, não dominam doutrina. Suas aulas são uma leitura do texto da lição. Suas aulas é apenas abrir oportunidade para testemunhos pessoais. Suas aulas são compartilhar experiências pessoais, mas não tem conteúdo bíblico e nem autoridade que a palavra de Deus dá. A autoridade do ensino, meus amados irmãos, vem pela palavra de Deus. Mas entenda bem, se a Bíblia é a fonte da autoridade do ensino, qual deve ser o papel do professor, o dever e a responsabilidade do professor? Está junto da fonte. Como é que o professor ele permanece junto da fonte da sua autoridade? Pelo estudo bíblico doutrinário continuado, ininterrupto. Diz que aquele que para de aprender deve parar de ensinar, porque só pode ensinar aquele que aprende. Nós precisamos então, meus amados irmãos, olhar para Jesus nesse aspecto, porque Jesus Cristo foi um estudante aplicado e continuado. A vida de Jesus Cristo foi uma vida de estudo. Do ponto de vista cultural, desde criancinha Jesus começou a ir para a escola, para a sinagoga, para aprender a ler e a escrever, sendo ensinado pelos mestres na sinagoga. Jesus não era analfabeto. Jesus ele não era alguém ignorante em relação
as Escrituras, a doutrina. Jesus foi alguém que desde a maternidade ele se dedicou ao estudo continuado. Quero ler 2 textos com os irmãos em relação a isso. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Estamos vendo que a autoridade do ensino vem pela palavra de Deus, e temos essa autoridade, cultivamos essa autoridade pelo ensino, pelo estudo continuado da Bíblia e da doutrina. Lucas capítulo 2, versículo 42, versículo depois, o versículo de número 46, e completando com o versículo 52. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim, versículo 42: quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Versículo 46: 3 dias depois o acharam no templo, fazendo o que, irmãos? Assentado. Onde? Fazendo o que? E olha a postura de aprendiz de Jesus. É uma postura de humildade. Ele está no meio dos doutores, ele está reconhecendo: eu ainda não sei tudo, eu preciso de mais. No meio dos doutores ele está assentado, e assentado para ouvir e interrogar. Postura de aprendiz. Jesus só está evidenciando aqui aquilo que é costume dele em Nazaré, aquilo que ele já vem fazendo desde a maternidade, frequentando uma escola, ouvindo, interrogando, aprendendo na sinagoga. Mas depois que ele foi batizado em águas, e dentro do seu ministério de ensino, Jesus não abriu mão do hábito de estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é fonte da autoridade do ensino. Veja comigo ainda em Lucas capítulo de número 4, avance um pouquinho aí comigo. Veja como Jesus investia tempo estudando a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 16. Agora já não é mais em Jerusalém, mas em Nazaré. Capítulo 4, versículo 16 diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, onde? Segundo o seu... Segundo o quê? Aqui nós temos um estudante continuado. Este homem, Jesus, ele não parou de estudar. É ministério, ele está nas lides do ministério, mas ele está indo para onde ele sempre foi. É dia de estudo, é dia de aprender, é dia de cultivar a autoridade através do estudo da palavra. Segundo o seu costume, Jesus foi para o mesmo lugar fazer a mesma coisa. A liturgia de uma sinagoga, como centro educacional, fazia 2 coisas com Jesus: dava oportunidade para ele ouvir e aprender, e oportunidade para ele se levantar e ministrar a palavra. Observe só, qual a autoridade na vida de Cristo? A autoridade porque ele continuou em estudar a palavra de Deus e doutrina. Jesus nunca abriu mão disso. Meus amados irmãos, diante disso, nós precisamos vencer a desconfiança em relação ao investimento no estudo. Nós estamos cheios de professores desconfiados quanto ao valor do estudo. São professores que nunca priorizam o ensino, nunca priorizam o investimento financeiro, o investimento de tempo, o investimento físico na atividade da aprendizagem.
Por quê? Porque eles não têm de fato uma consciência da importância e do valor da aprendizagem. Eu quero citar para os irmãos dois textos, vocês podem notar a referência bíblica, que apoia o sentido de que o professor ele deve conhecer o conteúdo que ele vai ensinar. E que para ensinar ele tem que aprender. Se ele ensina todos os domingos, ele nunca pode parar de estudar. 1 Esdras, capítulo de número 7, versículo 10, que diz: porque Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, e a praticá-la, e a ensinar. Observe que o ensino vem depois de quê? Da aprendizagem. A ordem não foi que Esdras se colocou para ensinar, para depois praticar, para depois aprender. Esdras aprendeu, viveu o que aprendeu e teve autoridade para ensinar. O segundo texto é a recomendação paulina a Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Meus amados irmãos, devemos ter estudo continuado em Bíblia e doutrina. Não duvide da urgência de você estudar. Olhe para o exemplo de Cristo e sinta a necessidade de estudar. Olhe para a necessidade da lei do ensino, que o professor tem que saber e dominar aquilo que ele vai ensinar. Se dedique ao estudo. Olhe para a exigência bíblica e se dedique ao estudo. Mas avance comigo um pouquinho, abra comigo a sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Vamos encerrar esse tópico, essa letra de número A. Eu quero trazer para os irmãos um texto que me impacta muito. 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Aliás, versículo 13. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio até aqui, amém? Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Os irmãos encontraram? Diz assim, é um pedido pessoal de Paulo a Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O que é que Paulo está pedindo? Livros e pergaminhos, Bíblia e livros de pesquisas, livros que o faziam refletir, se aprofundar na aprendizagem. Tem um comentarista que é Charles Spurgeon. Nunca vi ninguém expressar melhor um entendimento sobre esse texto do que ele. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo aqui no slide.